Agora sim, ó, o Bruno Salvador é o primeiro a mandar mensagem perguntando sobre Kevin Cuesta. Esse é um colombiano que pertence a um time de lá, o contrato até metade do ano foi oferecido e descartado. Sobre patrocínio master, o Corinthians já tem patrocínio master, houve uma renovação do contrato da Esportes da Sorte que saltou de 103 para 150 milhões de reais. Boa noite, Nicola, queria saber sobre algum camisa 9 para o Timão. O homem forte do futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, tem dado uma série de entrevistas nos últimos dias, né? E perguntaram sobre a possibilidade de contratação de um 9. Ele não descartou, mas ficou claro para mim que não é uma prioridade no Corinthians. Hoje o Corinthians dá prioridade à contratação de um atacante de lado de campo, tá? A avaliação de que essa posição é mais carente, até porque o Corinthians perdeu 2 jogadores para esse setor, o Thales Magno e o Romero, e contratou apenas o Caio César. Boa noite, Nicola. O Alex Santana vai ficar no elenco? Não, Jean, os caras estão tentando negociá-lo, né? Mas a verdade é que o Corinthians já conseguiu negociar 3 dos 4 atletas que estavam encostados. Félix Torres emprestado ao Inter, o Félix nem chegou a ser encostado, né? Mas não estava nos planos. O Kaká foi emprestado para o Vitória e o Héctor Hernandes teve o contrato rescindido. Falta o Alex Santana, esse é o mais difícil até aqui. Só para completar a notícia, o Corinthians conseguiu, com a saída desses 3 atletas, o Félix Torres e o Hernandes, uma economia de R$1.100.000 mensais. O Kaká vai para o Vitória, o Vitória assume 100% dos seus vencimentos, 400 mil mensais. Félix Torres ganhava 700 mil. O Inter vai assumir metade, 350 mil, o Corinthians continua pagando a outra metade, 350. E o Héctor Hernandes ganhava 400 mil mensais, o contrato dele foi rescindido, ele está jogando no Gil Vicente, e diante desse cenário, o Corinthians economiza os 400 mil por mês. Nicola, chegando agora, notícias do Timão. Breno Bidon se recuperou do problema muscular e fica à disposição para a partida de domingo, tá? Português e Corinthians. O Yuri Alberto segue como desfalque, o Caio César deve ter condição também, o André já havia voltado no jogo contra o São Bernardo, o Corinthians usou titulares na partida contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, reclamação grande da condição do gramado, os jogadores voltando com muita dor, mas o que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians, nem publiquei essa história, é até legal dividir com vocês, é que o Corinthians está muito imbuído em ganhar o bi no Campeonato Paulista. Então a gente deve ter um time bem mais titular contra a Portuguesa do que foi contra o São Bernardo. Essa mesma fonte que me passou essa notícia havia dito que essa pessoa imaginava que o Corinthians usaria contra a Portuguesa um time parecido ao que jogou contra o São Bernardo, mas isso mudou ao longo da semana. A impressão dessa pessoa é de que contra a Portuguesa o Corinthians vai com um time próximo do titular. Eventualmente alguém mais cansado, mais perto de lesão por conta do desgaste, pode ser poupado. Até porque o Corinthians já emplacou 2 vitórias no Campeonato Brasileiro em 3 rodadas, se recuperando da derrota para o Bahia dentro de casa. Deixa eu contar só mais uma enquanto estou publicando aqui. Português e Corinthians se enfrentam domingo, né? Quarta de final do Paulistão, jogo único, quem vencer vai para a semi. Em caso de empate, decisão nos pênaltis, se empatar, já dá para imaginar o Corinthians na semifinal, até porque a Lusa tem sido muito fraca nos pênaltis e o Corinthians, com o Hugo Souza no gol, é fortíssimo, né? Se empatar, eu acho que eu nem vou esperar a cobrança de pênalti, já vou embora. Já tenho meu ingresso garantido pro domingo. Enfim, mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria contar que Portuguesa e Shopping D fizeram uma parceria. Shopping D é um shopping muito perto do Canindé. Todo mundo que for ao jogo e estacionar o carro no Shopping D vai ter acesso a uma alameda que vai levar do shopping ao estádio, mais uma das facilidades que estão sendo disponibilizadas para os torcedores que estiverem no estádio. Beleza? Atacante vai vir, fala aí para o Marcelo Paz, o Sandro Santa Cruz. Quer que eu fale o quê para ele, meu? Gabriel Formaggio, boa noite, Nicola, as novidades do Timão, abraços. Já falei sobre Bidon, já falei sobre, já descartei o Kevin Cuesta, já falei sobre a economia com a saída dos 3 jogadores que estavam fora dos planos. Deixa eu só me aprofundar um pouquinho na negociação para a renovação de contrato do Memphis Depay. Até agora o Corinthians não fez nenhum movimento demonstrando a intenção de ficar com o atleta, embora o Memphis já tenha dado alguns sinais de que topa ficar. Ele foi perguntado num podcast com o Romário que entende a dificuldade financeira do Corinthians e toparia conversar sobre a possibilidade de uma redução salarial. O problema é que o Corinthians, para que o negócio se torne interessante, vai precisar que o Memphis reduza muito, mas muito mesmo, a sua pedida. Hoje,
esse custo de 6 milhões de reais é extremamente salgado. Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a 1.100.000 reais por mês. São mais de 12 milhões de reais de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos 400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha 700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians 350 mil por mês, 350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava 400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. O Corinthians deixa de pagar esses 400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol, Christian Araújo. Meio atacante que disputou com a camisa 10 do Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15. Foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para a compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até 1 milhão de reais. Mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com uma oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo. O volante que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nessa sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. Hora de falar sobre o jogo entre Portuguesa e Corinthians. A Lusa está bem preocupada que parte dessa carga de ingressos vá parar na mão de torcedores corintianos. A Lusa ficou com 7.800 ingressos dos 15.500 à disposição para a partida de domingo, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A carga do Corinthians já foi completamente esgotada e a partir daí, a Portuguesa tem notado alguns movimentos estranhos. Houve um crescimento muito grande de pedidos de sócios torcedores nos últimos dias. E esses sócios torcedores já entraram querendo comprar ingresso. A Portuguesa havia determinado que apenas sócios torcedores anteriores à última segunda-feira poderiam comprar ingressos de forma antecipada até sexta-feira. A venda aberta para o público acontece no sábado. E até agora apenas 2.000 ingressos da carga da Portuguesa foram compradas. Então há a preocupação de que existam corintianos tentando entrar no programa de sócios torcedores da Lusa para adquirirem entradas, ainda que depois precisem tentar mudar de lado no estádio para estarem ao lado dos corintianos. Diante desse cenário, a sugestão, a recomendação da diretoria da Portuguesa é de que torcedores da Lusa que queiram ir ao estádio acelerem o processo de compra. Os sócios torcedores que pagam por essa assiduidade, eles têm direito a ingresso gratuito. Já os demais sócios torcedores que haviam aderido ao plano antes da última segunda-feira, são cerca de 16 mil, têm a opção de comprar esse ingresso de forma exclusiva através da internet. Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians para você não perder nada. Peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado aí, valeu? A gente encerra essa edição da manhã, sabadão desse aí de fevereiro, dia 21, né? Agitado total. Então um grande abraço, até o próximo vídeo.